Então, beleza. Então, pessoal, vamos lá, para a gente não demorar muito. A primeira parte da nossa conversa se trata dessa abordagem escatológica, como eu estava falando. E a pergunta é: estaria o coronavírus comunicando, sinalizando algo acerca da volta de Jesus ou do fim? E aí, Rafa? Bom, a gente fez essa pergunta justamente porque acredito eu seja a pergunta de muitas pessoas, né? Mas a gente primeiro precisa pensar o seguinte. Vou colocar o celular aqui. Vamos ver se a gente tenta mobilizar, ou melhor, mudar aqui a posição. Assim, né? Agora deu. Acho que agora ficou bom para todo mundo. Vamos lá. Bom, se a gente for observar, né, os textos proféticos. Opa, só um minutinho. Voltou? Tudo certo aí, galera do Insta e do Face? Ok? Só para saber se está tudo certo. Deu uma pausa aqui, rapidinho. Opa, dando problemas aqui no... Quando mexe, ele está Pois saindo. Vocês estão conseguindo ver a gente, apesar dessas pausas aí, pessoal? Tudo certo? A galera que estava no YouTube está migrando para o Instagram e para o Face, né? A gente pediu para fazer isso, para melhorar a nossa conversa aqui, porque não estava rolando pelo Face, infelizmente. Ótimo, vocês Tudo estão vendo a certo, gente, vamos né? lá. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre fim dos tempos, a gente precisa, é claro, recorrer... Tá vendo legal você, né? Tô. Recorrer àquilo que se tem de declarações proféticas, né? E a gente vai analisando vários textos, só que se a gente for analisar esses textos, essa compreensão de que toda vez que existe uma doença, Jesus está perto de voltar, ela parece se repetir justamente em momentos de crise. Sim. Só que aí, uma pergunta, sem pensar nos textos proféticos, quantas grandes crises ou quantas grandes situações de enfermidade mundial nós temos na história? Será essa a única situação? Não, com certeza não, né? É desde as grandes expedições, Sim. né? Nós temos como a peste negra, depois com a Revolução Industrial nós tivemos várias epidemias de Exatamente. nível mundial. Eu acho que se a gente for pegar um exemplo, assim, em termos de contaminação, né? Até falando de influenza, porque o corona é um tipo de influenza, a gente tem um grande exemplo da gripe espanhola no início do século XX. Sim. Né? A gripe espanhola ela aconteceu na Europa, se espalhou pelo mundo, na verdade, logo após a Primeira Guerra Mundial. Então olha que cenário, a gente tem o caos da Primeira Guerra, a gente tem gripe espanhola, que na época matou mais de 100 milhões de pessoas, ou seja, as estimativas são que 1% da população mundial, o mundo tinha 1,9 bilhões de pessoas, morreu com essa gripe. E logo depois da gripe espanhola a gente tem Segunda Guerra Mundial. Então no intervalo de 60 anos, a gente tem um cenário de caos tão denso que inclusive o movimento filosófico posterior que surge é o niilismo. Deus morreu, não existe perspectiva sobre o futuro, porque o cenário era de tamanho caos que as pessoas elas tinham dois extremos. Ou não há Deus... Exatamente, o Rina está falando lá, ebola, gripe Pronto. espanhola, H1N1, exatamente. Exatamente, são exemplos de pandemias, inclusive falando de ebola, o nível de contágio e letalidade é muito maior do que o próprio corona. Né? Ebola, sarampo, Exatamente. Então, febre amarela. nossa, o Brasil tem exemplos extremos, né, de morte por causa desse tipo de doença, por causa desse tipo de doenças em alastro, vamos assim dizer. Então, em um cenário como esse, é óbvio, as pessoas começam a falar, Jesus está voltando, presta atenção, isso aí é a mão de Deus punindo e tudo mais. Porém, vale a pena olhar para a história e ver outros cenários semelhantes. Então, se a gente já teve cenários mais densos do que esse, é um tanto quanto alarmista usar esse tipo de argumento para esse momento. É importante a gente pensar, irmãos, que dentro disso que o Rafa está falando, é que existe um texto áureo que nesse momento as pessoas associam a interpretação, né, de uma hermenêutica mais, vamos dizer, circunstancial do texto de Mateus capítulo 24, que é chamado Sermão Profético. Sim. Né, Rafa? A gente precisa...
eu não tenho como esse texto é um texto de uma interpretação muito ampla, existem várias interpretações de Mateus 24, mas algumas coisas você precisa ter em mente para você poder entender essa situação do coronavírus. A primeira é que quando nós falamos de princípio das dores, né, que é uma expressão escatológica, nós vamos compreender, nossa compreensão é que você precisa olhar para os primeiros versos a seguir do verso 4 em diante, que vai até o 14, se não me falha a memória. Sim. E esse primeiro tratado em que se encaixa a questão do princípio das dores, que é onde está mencionada essas pragas e etc., normalmente uma chave hermenêutica para que você interprete, eu não vou discorrer sobre toda a interpretação desse texto, mas você precisa olhar para uma série de acontecimentos que eu chamo popularmente, para ensinar sobre isso, de uma maneira prática, que você deve interpretar em bloco. Sim. Em bloco, porque se você for ler, pega aí, Rafa, o verso 4 e 5. Se a gente for seguir aqui, ó. Vede que ninguém vos engane. É a declaração de Jesus quando ele começa a fazer o seu sermão profético, não chamado sermão profético. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Sim. Então, bom, o verso 4 falou de guerra, rumores de guerras, que mais? Nação contra nação, reino contra reino, reino fomes, contra reino, terremotos em vários lugares. Praga, né? Não, fomes e terremotos em vários lugares. É óbvio que se a gente for fazer um paralelo aqui com a descrição de Lucas, aí nós vamos ter essa descrição das enfermidades, vamos assim dizer. Aí Jesus segue dizendo, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E assim... verso 7, na minha versão, fala de pestes. Sim. Né? Aqui está, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Na minha versão fala pestes. A maior parte das versões usa esse... termos pestes, né? Então, irmãos, o que eu quero mostrar aqui de maneira simples por enquanto? Vocês precisam compreender que para eu interpretar isoladamente um desses elementos como o anúncio ou pré-anúncio desse princípio das dores, eu estou cometendo um equívoco. Por quê? Eu preciso olhar em bloco. Ou seja, esses acontecimentos acontecendo em vários lugares simultaneamente é que podem ser olhados como um sinal desse princípio das dores. Então acho que a primeira coisa a considerar é essa, né, Rafa? Depois que a gente olha para esse movimento do princípio das dores e a tribulação que vem a seguir, como espécie de dores de parto, né? Em que as contrações começam leves e que elas vão se diminuindo o intervalo e aumentando a intensidade. E sem dúvida nenhuma, o vírus pode ter uma capacidade de transmissão maior do que normalmente nós temos numa gripe comum. Mas se nós tratarmos de um caos o nível o número de mortalidade, né? É muito maior, né? O potencial letal. Nós tivemos de outras, como por exemplo da gripe espanhola mesmo, né? Que foram montes de pessoas sendo enterradas por causa de uma agressividade absurda dessa pandemia que ocorreu na história, do próprio Ebola, enfim, de outras coisas mais. Então, por que a gente quer chamar sua atenção? Não para diminuir, inferiorizar a questão do coronavírus, pelo contrário, nós estamos tratando de desassociar isso com a questão do fim dos tempos. Lembrando,
que maior do que isso, nós já estávamos certamente num contexto de fim dos tempos. Sim. Isso nós já estamos. Nós já entramos nesse contexto dos últimos dias há muito tempo, inclusive desde o período da Igreja Apostólica, isso vem se intensificando. Ponto. Segunda coisa dentro disso que a gente precisa observar é que o que gera, algumas pessoas estão perguntando, então, o que é que, se isso não é um sinal dos últimos dias, o que é que gera, por que Deus permite? Bom, gente, vamos lá. Uma pandemia, uma catástrofe dessa, ela precisa ser analisada, biblicamente falando, a partir das consequências do pecado do homem original. Então, a partir da queda, ou seja, na queda, na consequência da queda, todo o cosmos, todo o universo, ele foi afetado drasticamente pelo pecado. E se não bastasse isso, o homem agora ter uma natureza, uma essência pecaminosa, ele vai ter também as consequências pecaminosas. Exatamente. Se a gente for pensar num cosmos antes da queda, sem os efeitos do pecado, a gente está pensando em algo que harmonicamente coexistia. Homem, criação, Sim. Enfermidades, dores, não fazem parte desse cenário. Sim. São posteriores à queda, né? Então, nós temos uma possível origem do coronavírus na questão da cultura alimentar da China. Primeiro, só existe a possibilidade desse tipo de vírus existir na criação, na natureza, por causa do pecado. Exato. Só existe possibilidade dele contaminar o homem por causa dos hábitos pecaminosos. Exato. Então nós estamos falando de duas coisas. Só olhando da perspectiva da ação do homem e da pressão ou da reclamação da criação que foi sujeita ao pecado. Então um vírus que pode vir de um animal, que pode vir de enfim, uma série de coisas, mas que é consequência da criação, da natureza que foi afetada pelo pecado. E o homem que se contamina com isso por causa das suas consequências pecaminosas, de uma cultura distorcida que vai fazer o uso equivocado da liberdade e das suas escolhas enquanto hábito. Exatamente. Então, a Suzy usou a expressão, houve uma corrupção da criação. Né? Exatamente. A corrupção do gênero humano também se estende para todo o cosmos. Então, há uma desarmonia. Aquele equilíbrio pré-existente não existe mais. Então, a partir daí, você vê os efeitos, dentre eles, enfermidades. Né? Então, nós não queremos aqui, né, profeta, de maneira nenhuma, menosprezar os efeitos, não. A seriedade do coronavírus. Não, não é isso. Nós estamos só fazendo aqui uma abordagem escatológica. Não devemos associar, irmãos, definitivamente, essa questão do coronavírus com os acontecimentos do fim. Exatamente. Porque já houveram outros semelhantes a esse. Esse é um argumento histórico que põe por terra essa ideia de interpretar a Bíblia a partir da ótica da história. Não, é a Bíblia que interpreta a história, não é a história que interpreta a Bíblia. E só estamos aqui usando um argumento simples, que é o fato de outras pestes, pragas, piores até mesmo do que essa, já terem ocorrido, e isso não ter comunicado os últimos dias. Por quê? É preciso que haja um quadro completo. Exatamente. Não dá para se interpretar a situação isoladamente, fazendo dela uma espécie de chofar, né? Um anúncio, não. E repetimos, nós não estamos menosprezando a densidade dessa situação, tá? Então a primeira parte da nossa conversa é essa. Agora a segunda parte, podemos... Vamos seguir. A segunda parte nós já queríamos fazer uma análise profética da situação que o coronavírus nos trouxe à tona. Exatamente. Apesar de nós não acreditarmos numa agenda escatológica sendo comunicada
literalmente na questão dos eventos dos últimos dias, nós temos uma perspectiva profética através disso. Essa semana, estava orando, Rafa, acho que foi quinta-feira, se eu não me engano, pela manhã, por essa situação, e o Espírito do Senhor me deu um discernimento muito forte sobre a nação brasileira. Então eu estou fazendo aqui um olhar microscópico, irmãos, não mais agora sobre o coronavírus no mundo, mas sim sobre aquilo que afeta a igreja brasileira e aquilo que o Senhor está tentando comunicar à igreja brasileira através dessa situação que é maior, que não afeta só a igreja, afeta todo mundo. Mas para a igreja, eu sempre penso que nós precisamos fazer uma leitura autocrítica e avaliarmos aquilo que quer dizer a nós. E foi quando me veio muito claramente assim, porque eu tenho recebido mensagem de alguns irmãos, até mesmo eu percebi alguns pastores nas redes sociais em atitude de desespero, sabe? Em atitude assim como é que eu vou dizer? De histeria, porque ia ter que suspender os cultos, suspender as reuniões, que ia ter dificuldade para pagar as contas da igreja, né? E quando ele fala isso, eu entendo que ele está falando sobre a instituição. Sim. E aí isso me angustiou e eu comecei a orar por isso. Foi quando me veio um discernimento muito claro. Essa situação do coronavírus está sim na agenda de Deus para a igreja brasileira como um marco. Um marco para quê? Para aquilo que acontecerá depois do coronavírus. Por quê? Para mim, coronavírus para a igreja se chama exposição. Exposição dos verdadeiros, mas também exposição dos falsos. Por quê? Enquanto eu orava, eu perguntava ao Senhor, mas Senhor, e o que vai acontecer com os pequeninos, com aquelas pessoas? Foi quando esse discernimento me veio, irmãos, e eu pensei, mas eu não tenho como buscar uma alternativa agora para lidar com a situação do coronavírus. Ou eu já venho construindo uma igreja orgânica que se move a partir dos relacionamentos e que não depende da estrutura física, templária e institucional para ser aquilo que ela deveria ser, não é, profeta? Sim. Ou agora a única coisa que eu posso fazer é esperar o fim e recomeçar algo a partir disso, uma situação apocalíptica. Se eu, como líder, como pastor, construir uma igreja que ao passar por uma situação de isolamento dessa, ela não permanece, na verdade eu não construí uma igreja. Exatamente, existe uma denúncia nisso, né? Eu estava pensando sobre isso, até conversando em casa. O nosso cenário no mundo ele é como uma espécie de casa de luto, e no Brasil também, por causa de todo o temor que o vírus provoca e de todas as mortes que ele tem causado. Mas especificamente falando da igreja, a gente tem que se... Opa! Vamos lá e começar. A gente vai retomar aqui, segunda parte no Instagram, né? Daquilo que a gente já estava conversando, porque tem um tempo limite aí no Insta para transmissões ao vivo. Bom, pessoal, sendo mais objetivo, a Escritura diz que é melhor estar em casa de luto do que em casa de festa, porque a casa de luto produz reflexão. E justamente a reflexão que o corona produz é qual tipo de igreja nós estamos ajudando. Que igreja nós estamos construindo? A construir. Exatamente. Porque se o meu desespero com o distanciamento social é quase que histérico, isso mostra o quanto as nossas relações elas não são verdadeiras, elas são institucionais. O quanto a figura de um lugar, de um rito, são necessários ainda. O quanto o entretenimento é a mola, ou melhor, a força motriz que impulsiona as pessoas a estarem ali naquele ambiente. Tudo isso está em reflexão. Eu acho que essa é a grande questão a ser considerada agora. É como se a figueira tivesse sido chacoalhada. Exatamente. E o Senhor não achou nela fruto. O desespero, o caos estabelecido
ele veio comunicar, irmãos, que a fragilidade das nossas relações e a dormência daquilo que nós estamos chamando de igreja. Exatamente. Então, o que nós precisamos pensar? Que tipo de igreja nós estamos sendo, mas mais do que isso, que igreja queremos ser depois dessa crise? Porque essa crise vai passar. É uma questão de pouco tempo, isso vai estar superado, até porque Só um minutinho, a gente continuar aqui a nossa gravação, pessoal. Eu achei que gravava inteiro. Não, ele grava, só que ele está caindo, nesse momento ele continua gravando, só está caindo o vídeo. Então fica o nosso áudio sendo gravado lá, aí ele volta para cá. Mas eu achei que gravava direto quando não está transmitindo. Não, é o mesmo sistema. Sim, vamos lá, pessoal. Então a pergunta é, essa crise vai passar, só que ela nos expôs pastores que só estão, na verdade, preocupados com a arrecadação, expôs a manutenção da instituição, expôs irmãos que só vão ao culto no domingo porque eles estão em busca de algo, mas na verdade as relações não são importantes e o que ele quer realmente não é ser igreja, mas ele quer sugar algo, ele quer extrair algo de alguém. Então, vocês estão compreendendo, irmãos? Dá um alô aí, vocês estão conseguindo entender isso? Acenem pra gente, dê um ok, estou entendendo e tudo mais. Porque o nosso objetivo aqui é justamente fazer com que a gente pense. Então, não é uma questão. Até agora no Brasil nós falamos muito sobre igreja orgânica, sobre uma igreja com estruturas leves. Todo mundo foi afetado pelo movimento da igreja em células. Mas eu pergunto, você pode estar numa igreja em célula e ainda assim não ter uma igreja nas casas, na sua casa, na sua movimentação essencial. E até o momento, a discussão sobre a igreja orgânica era visto mais como uma alternativa a mais de igreja, um estilo. Modelo novo. Pronto, obrigado, mano. Um modelo. Só que o que a gente está percebendo agora, nesses dias, em que por uma questão sanitária a gente tem que permanecer em casa, é que isso não é um modelo novo. Isso é a essência. Nós poderíamos fazer até uma seguinte comparação, e eu já avanço aqui para o fim dessa parte da reflexão. Irmãos, na igreja de Jerusalém, a igreja apostólica, no início do livro de Atos, nós temos um movimento de explosão missionária da igreja que está totalmente atrelado à perseguição de Roma. Exatamente. Tanto é que a primeira geração de discípulos, o último apóstolo morreu no ano 100. Dos que nós chamamos de apóstolos testemunhais. Sim. Ou apóstolos oculares. Exato. Né? Que é João. Mas até 70, quase toda aquela geração já havia morrido. Por quê? Por causa da grande perseguição. Será que essa situação para a igreja brasileira não é um tipo de perseguição para expô-la, para que os falsos sejam conhecidos, os verdadeiros reconhecidos e uma nova igreja com uma nova perspectiva surja a partir daqui? Será que não é hora de nós realmente nos concentrarmos naquilo que é importante, não no púlpito, não nos holofotes, não na evidência, não no nosso ministério, mas naquilo que o Senhor chamou a igreja brasileira para ser para as nações? Exatamente. Será que o Senhor não está nos afastando daquilo que se tornou justificativa, muleta, máscara, conforto, empecilho para que o propósito dele se cumpra? Porque o coronavírus não vai matar uma parcela relevante da igreja, mas ele assustou toda a igreja. Sim. O simples fato de tirar as pessoas de um ambiente, de quebrar a rotina ritualística já trouxe pavor. Será que vai ser preciso os pastores arrumarem uma alternativa agora para que os irmãos continuem contribuindo?
Porque a alternativa da justificativa templária, do ofertório... A manutenção da estrutura, né? Então, cara, como é que a gente vai fazer isso? Agora não vamos ter mais escolha. É como se nós estivéssemos sofrendo uma perseguição. Essa perseguição precisa alterar a nossa forma de ser igreja daqui para frente. Porque só tem uma forma de ser igreja, que é a partir das relações, dos entranháveis afetos de misericórdia. Ou nós nos tornamos corpo de fato, ou não existe outra possibilidade de ser igreja. Qualquer outra tentativa de ser igreja fora das relações sólidas, fora da mesa, fora dos lares, é uma tentativa de ser igreja, uma igreja mutilada. Exato. Uma igreja que tem perna de uma igreja Frankenstein, né? Como diz o meu amigo Douglas. Cheia de pedaços. Uma igreja toda costurada, toda remendada. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar a partir de hoje, a partir de agora. Eu não falo só, a nossa comunidade local, mas a igreja de Cristo. Nós precisamos nos posicionar, sermos igreja de maneira orgânica, e eu não estou falando aqui simplesmente o fato de abandonar as instituições. Não. Porque às vezes a gente abandona uma instituição, uma denominação, e continua mais engessado interiormente do que a gente era lá dentro. Exatamente. Porque lá pelo menos tinha algum fundamento histórico aquilo que a gente fazia. E agora é só despotismo religioso. É só controle, é só vaidade, é só arrogância. A gente continua fazendo religião, só que aquela que a gente gosta agora. Exatamente. Tão letal ou até mais nociva. Porque agora eu sou Deus de mim mesmo, né? Eu escolho a hora, eu escolho quando, eu escolho com quem, eu escolho como, enfim. Então, o que eu quero entender? Se o coronavírus não é um sinal dos últimos dias, ele é um sinal do quê? Ele é um sinal de exposição. E o que está sendo exposto agora? O nível de maturidade da igreja brasileira. Exatamente. Porque se nós não temos maturidade para caminhar sem templo, nós ainda estamos no arroz com feijão, gente. Porque foi assim que a igreja começou. Não é assim que ela vai terminar. Ela precisa terminar com o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Se a gente ainda está como a igreja começou lá atrás... Exatamente. Com dificuldade de entender que o templo não fala nada sobre a nossa identidade, a nossa movimentação. Que nós não dependemos dessa estrutura, dessa centralização para ser o que Deus nos chamou para ser. Então, se nós ainda estamos como começamos, o que o Senhor está fazendo na minha leitura, e isso é o que eu recebi do Senhor em oração, o coronavírus, Deus está aproveitando isso no que diz respeito à igreja brasileira para expor o quão imaturos nós somos. O quão imaturo nós somos. Então, o que eu quero pensar a partir disso com vocês, né, Rafa? Gente, se o coronavírus veio para expor o nível de maturidade que nós temos, ou de imaturidade que nós temos, pergunto, o que de fato é um sinal profético, escatológico do fim dos tempos? Isso agora a gente faz... junta uma ponta com outra do novelo. Nós começamos com essa pergunta: seria o corona um sinal profético? Respondemos que não. Então agora, qual é um genuíno sinal profético? Se o corona está expondo o nível de maturidade da igreja, o que é de fato um sinal profético para os últimos dias? Irmãos, qual é o principal sinal profético que Deus deixou para o mundo saber que o fim está próximo? A igreja. E a igreja maturidade da igreja. E o seu nível de maturidade. A igreja e o seu nível de maturidade. Esse é, sim, o sinal profético. Se eu quero saber se nós estamos nos últimos dias, o que nós precisamos compreender? É se a igreja está próxima de chegar à sua plena maturidade ou não. Exatamente. Mano, você não tá aparecendo aqui. Tá. Deixa eu ficar mais pertinho aqui para poder ver. Então, irmãos, no texto de Mateus 24, quero fazer uma provocação a vocês. Uma provocação.
A provocação é: quando o Senhor diz, portanto, capítulo 24, verso 26, portanto, o verso 25, prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais, ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis, pois assim como o relâmpago, prestem atenção, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, se apresenta, outras versões dizem, e ilumina até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, como é que o Senhor está falando aqui aos seus discípulos? Não é incrédulos, é aos seus discípulos. E ele diz, quando disserem, ele está no deserto, ele está na casa, não acrediteis, pois assim como um relâmpago que sai do Oriente e ilumina, ou revela, ou se revela até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dando uma chave. Exatamente. E onde é que essa chave vai ser descoberta? Por que pergunto? Irmãos, como é que Cristo não será confundido? Gente, ele só não será confundido por pessoas que o conhecem. Quando disserem, ele está ali no deserto, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu conheço o Rafa, mas conheço o Rafa de verdade. Se alguém disser para mim, eu passei ali na esquina e vi o Rafa, e eu passar lá na esquina, eu sei se o Rafa vai estar lá na esquina ou não, porque eu conheço o Rafa. Exatamente. Então qual é a forma da igreja não ser pega por sinais equivocados? Essa é a igreja conhece a Cristo verdadeiramente. E para isso, nos últimos dias, Deus vai restaurar plenamente o quê? Os 5 ministérios. E qual é o papel dos apóstolos, principalmente nos últimos dias? Apresentar o fundamento em todas as suas perspectivas, com toda a sua essência. O fundamento é Cristo. Exato. Então os apóstolos nos últimos dias servem para a igreja, para a igreja conhecer o Rafa, o Cristo. É isso que não os faz ser confundidos. É isso que faz com que a igreja não seja confundida. Exatamente. Não tem como, por exemplo, formar Cristo aqui, na igreja. Se alguém te ligar dizendo que eu estou do lado de fora da casa do AP, se você sabe que eu estou aqui, não tem como você ser confundido. Então o conhecimento é que garantirá que a igreja não será confundida. Agora você pode não conhecer o Rafa. Exatamente. Ou você pode não conhecer a Cristo de verdade. E qual é o sinal que ele está dando? Pois assim como o relâmpago. Mas ele não está falando do relâmpago no seu sentido físico. Ele está falando do relâmpago na sua ação. Qual é a ação do relâmpago? O verbo vai brilhando, né? Iluminar. Exatamente. É esse o ponto central da analogia de Cristo. Ele está dizendo, assim como o relâmpago ilumina, assim será Cristo, o Filho do Homem, na sua vinda. Ou seja, uma igreja que não pode ser enganada, por quê? Porque ela está iluminada, totalmente iluminada. Este é o sinal da volta do Filho do Homem. Sim. Uma igreja que atingiu o que Efésios 4 vai dizer, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Do Filho de Deus. A estatura do varão perfeito. Então, queridos, para que eles não sejam levados como meninos, né, por todo vento de doutrina. Então, para que eles cresçam em amor. Então, veja bem, isso é antitético à questão do coronavírus. Exatamente. Se você quer saber se Jesus está próximo da sua vinda, olhe para o nível de maturidade que a igreja tem. E o que o coronavírus mostrou é que no Brasil nós estamos completamente distantes daquilo que Deus nos chamou a ser. E essa é a grande questão a ser considerada.
Porque olha como o ponto de vista muda. Se nós observamos o corona como um sinal, né, a gente fica esperando fatos pelo lado de fora. Agora, se a gente entende que a igreja é um sinal, a expectativa é pelo que está acontecendo por dentro. Então, o coronavírus é uma obra divina de julgamento. Esqueçam, isso é uma perspectiva completamente equivocada. Porém, Deus está operando no meio de tudo isso, sobretudo na igreja, produzindo uma reflexão sobre o quanto de Cristo está sendo formado em nós. Uau. E aí, para concluir, eu queria ler um texto com vocês, que é a terceira parte, 1 Tessalonicenses 5, e vai do 1 ao 8. Diz assim: Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Uau! Cara, que texto, que paralelo. Alô? Você tá aí? Já mandaram aqui, você tá aí? Mandaram aí? Mandaram, você tá aí? Júnior de Souza Renato. É, Alô? pastor Renato, será? Não sei. Irmãos, para finalizar, o dia do Senhor só pode vir como um ladrão para quem está nas trevas, querido. Ou para quem está embriagado. Para quem está na noite. Nós somos do dia. Somos queridos, sóbrios. vou ler de novo. Vós, porém, olha o verso 1, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais que eu vos escreva. Verso 4, vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. O que significa? Paulo está profeticamente anunciando, não tem como surpreender aqueles que têm Cristo formado no seu interior. Uau! Porque quando Cristo vier, Ele nos achará em sobriedade. Exatamente. Verso de número 7, verso número 8. Nós somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Maturidade e a esperança da salvação, porque nós já estamos com os nossos pés e coração na vida do reino de Deus. A nossa esperança está na ressurreição, que não é uma coisa para nós que nós só esperamos como se fosse acontecer, mas nós esperamos porque já aconteceu. Exatamente. E lembrando que essa figura desse capacete fala de uma mentalidade. Mentalidade da salvação. O mesmo apóstolo que escreve essa epístola escreve aos Romanos dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O formar da vontade de Deus em nós passa pela transformação da mentalidade. Então pega no seu espírito, o dia do Senhor e da sua vinda não pode pegar a igreja de surpresa, irmãos, porque não tem como. Ele vem primeiro por dentro. Exatamente. E depois que ele tiver vindo por dentro, ele vem por fora. Como é que você não vai acreditar quando te disserem, ele está no deserto, ele está na casa? Por quê? Porque ele estará plenamente dentro de você, Cristo sendo formado em nós. Esse é o ofício apostólico dos últimos dias, apresentar Cristo em todas as perspectivas, com toda a sua essência, em tudo aquilo que compõe Cristo no nosso interior. E então ele virá como um relâmpago, iluminando
a igreja por dentro. Não por acaso a igreja é chamada de cidade edificada sobre o monte e de candeeiro colocado sobre o velador. É um sinal de luz, de evidência, de plenitude. Então, olha que coisa maravilhosa. Esse Cristo gerado em nós, ele produz uma referência. Onde está Cristo? É a pergunta das pessoas. E aqueles que o conhecem diz, ele está em nós. Então, enquanto tentam nos apontá-lo pelo lado, tentam apontar para nós, ele do lado de fora, nós que o conhecemos, o vemos sendo formado dentro, né? Ele só virá de fora quando ele estiver vindo de dentro. Exato. Irmãos. Ele não pode vir por fora enquanto ele não vier por dentro, preenchendo todas as coisas. Ele é aquele que enche todas as coisas. Porque Amém? o reino está dentro de vós. Enfim, uau. Tem um monte de gente aqui pedindo, mano, para participar, acho que para entrar e conversar e tal. Mas o objetivo, na verdade, galera, era ir discorrendo. E eu também não sei muito bem como fazer isso. Queridos, essa palavra abençoou você. Nós vamos encerrar por aqui orando. E eu quero pedir o Rafa para nos conduzir em oração. Depois pede para os seus amigos, se você acha que te abençoou, compartilha com alguém, os irmãos da própria comunidade. Fala para eles verem essa live de novo, vai deixar salvo. Vamos tentar colocar no YouTube, principalmente a parte da palavra. E uau, xarabacachorobachai. Irmãos, não tem isolamento que vai nos esfriar, não tem nada. Eu quero, sabe, testemunhar, ouvir dos irmãos que nesses dias foi que Deus fez um reboliço, fez uma reviravolta dentro de você, porque não podemos continuar sendo igreja até da forma como nós fomos até aqui. Precisamos nos posicionar. Ei! Antes de nós orarmos, o AP citou o apóstolo João, isolado na ilha de Patmos, recebendo uma revelação que nós conhecemos como Apocalipse. Veja bem, ele não estava fazendo aquilo por causa de uma medida sanitária. Ele foi forçadamente isolado. Só que não existe isolamento para aquele que está no corpo. Não existe distanciamento para aquele que está no corpo. Quando nos ajuntamos para celebrar, ajuntamos para viver aquilo que já temos em comum nas relações. Então, que isto seja a nossa grande reflexão desses dias. Yes. Vamos orar? Pai, em nome Aleluia. de Jesus, nós oramos agora pela igreja brasileira. O nome de Jesus, Pai. Oramos pelos santos, pelos nossos irmãos, abrir o entendimento pelos dos nossos pequeninos, irmãos, pelos líderes, pelos presbíteros como nós. Produzir um compungente refletido no interior. Espírito, sopra sobre os lares dessa nação. Daqueles que foram chamados para o ofício de contribuir para o desenvolvimento dos santos. Que esses sejam dias em que esses companheiros do Senhor se ponham sejam dias de uma maturidade, Senhor, de um amadurecimento violento para a igreja. Nós esperamos que no fim de tudo isso, uma igreja com uma nova consciência surja no Brasil. Uma igreja desprendida de estruturas. Uma igreja, Senhor, transformadora. Uma igreja relevante. Mudada, uma igreja que se move no Espírito Santo. Meu Deus, você usou as diásporas no início da igreja para remover de dentro da estrutura do judaísmo o povo que se chamava pelo seu nome. E foi assim que eles começaram a entender que a dinâmica era para fora de Jerusalém. Senhor, se esta é a circunstância para nos revelar que a dinâmica está para fora da estrutura, da aparência, por fora do ritual e para dentro das relações, faça isso. Congrega-nos em torno daquilo que é genuíno, daquilo que é verdadeiro. Sim, Jesus. Congrega-nos em torno daquilo que de fato importa. Sim, a união com você, a comunhão dos santos, levanta os entranháveis uma igreja que vive em unidade. De misericórdia. Nós intercedemos para que Efésios 4 seja realidade entre nós. Um só coração, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só povo e um só entendimento. Por mais que isso pareça, Senhor, uma grande utopia, é a realidade que você disse que seria a igreja. Então nós cremos nisso e não esperamos outra coisa. Sim. Oramos por aqueles que você tem erguido nesta nação.